Olá, eu sou Roberta Boni e vejo que Justiça para Todos de hoje tem para você. Gente nova no CNJ, o vice-presidente da AJUF é um deles. Participação da sociedade na política brasileira. Como aprimorar esta que tem tudo para ser uma importante cooperação? Despedida, o ministro Francisco Falcão deixa o cargo de Corregedor-Geral da Justiça Federal. Em busca de apoio, o presidente da AJUF vai até Minas Gerais reforçar a importância da PEC 544. O que ela muda? Você vai saber tudo e muito mais aqui no Justiça para Todos. Esta semana, 6 novos conselheiros tomam posse no Conselho Nacional de Justiça. Eles fazem parte da nova composição do CNJ para o próximo biênio. O vice-presidente da AJUF na primeira região, desembargador Fernando da Costa Tourinho Neto, é um dos escolhidos. Conheça um pouco sobre a trajetória dele. Desembargador do Tribunal Regional Federal da primeira região desde 1989, tendo sido vice-presidente de 1998 a 2000 e presidente daquela corte de 2000 a 2002. É coordenador dos Juizados Especiais Federais do TRF1, membro do Comitê Permanente da América Latina da Fundação Internacional e Penitenciária para a reformulação das regras de tratamento a presos no mundo, membro do Conselho Deliberativo do Programa Federal de Assistência a Vítimas de Testemunhas Ameaçadas, da Subsecretaria de Promoção de Defesa dos Direitos Humanos da Presidência da República. Foi indicado ao CNJ pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu ingressei menino nessa luta. Eu fui promotor aos 23 anos. Levei 5 anos como promotor. Depois eu fiz concurso para juiz de direito. Isso na Bahia, promotor no interior da Bahia, lá no nordeste da Bahia e tal coisa. Depois eu fui concurso para juiz de direito. Levei 8 anos como juiz de direito, também no interior. Em seguida, fiz concurso para juiz federal. E estou há 22 anos no Tribunal Regional Federal. Uma vida. Então, eu espero que esta nova composição realmente se paute de acordo com o que diz a Constituição. E, para minha felicidade, o ministro Peluso, que é o presidente, tem essa mesma orientação, esse mesmo pensamento. Eu compreendo, creio eu, como é atuar o juiz na sua função do dia a dia. É isso que eu trago para ver se consigo julgar todos. Julgar com justiça. A audiência pública discute a participação da sociedade na política brasileira. O presidente da AJUF, Gabriel Vedi, defende essa bandeira e fez uma palestra sobre a sociedade civil na Câmara dos Deputados. A sugestão de transformar o impresso em digital virou projeto, aprovado pelo Congresso, sancionado pela Presidência da República, depois virou lei que entrou em vigor em 2007. Esse foi um grande avanço para a sociedade brasileira. O processo informatizado hoje permite que o advogado possa entrar com petições 24 horas por dia. A Justiça Federal hoje está aberta 24 horas por dia para o cidadão, levando uma justiça mais rápida à população brasileira. Na comemoração dos 10 anos da Comissão de Legislação Participativa, a AJUF estava lá. Uma cerimônia na Câmara dos Deputados abriu a semana dedicada a celebrar o trabalho da CLP. Ao lado do senador Aécio Neves, que criou a comissão, da deputada Luísa Erundina, primeira presidente, e do atual presidente, deputado Vitor Paulo, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, destacou a importância desta ferramenta de participação da sociedade na Casa Legislativa. Nessa década de existência, a CLP recebeu cerca de 800 sugestões. Quase metade delas virou projeto de lei, mas poucos ainda tramitam aqui no Congresso. O balanço é positivo, mas ainda há muito que avançar, é o que afirma a deputada Luísa Erundina. Sendo uma iniciativa de uma comissão, ela nem sempre tem alguém da comissão, nas outras comissões, para defender o projeto, para se empenhar pela sua aprovação. E isso precisaria, inclusive, mudar um pouco o ritual da tramitação das matérias que saem dessa comissão, para que ela tenha um tratamento prioritário, digamos assim, e tenha uma agilidade maior em percorrer essa caminhada, não só na Câmara, mas também no Senado Federal.
E a participação da AJUF não se resume apenas à primeira sugestão recebida pela comissão. A Câmara também aprovou o projeto de lei que prevê a formação de um colegiado de juízes para decidir sobre qualquer ato processual relativo a crimes praticados por organizações criminosas. Proposta que aguarda agora a análise dos senadores. A criação de uma polícia judiciária também é uma sugestão a ser avaliada. Novos rumos. Muda o Corregedor-Geral da Justiça Federal. E a AJUF estava na solenidade de despedida para destacar a passagem do ministro Francisco Falcão pelo cargo. A última sessão do CJF também foi uma despedida para o ministro Francisco Falcão, que deixou a cadeira de Corregedor-Geral da Justiça Federal. Realmente é um momento marcante, essa saída do ministro Falcão, que será substituído por um grande ministro, que é o ministro João Otávio Noronha. E também a despedida da ministra Laurita Vaz, que participou aqui da votação de projetos muito importantes para o jurisdicionado brasileiro. Com o término do mandato no Conselho neste mês, o ministro Francisco Falcão assume como novo diretor da revista do Superior Tribunal de Justiça. Os dois novos membros efetivos escolhidos para o CJF são Teori Zavascki e Castro Meira. E a gente encerra o primeiro bloco do Justiça para Todos com uma boa notícia para quem sonha com a casa própria. A Caixa Econômica Federal ampliou o limite para as operações com os recursos do FGTS. É a chance que faltava para quem tem uma renda pequena, mas não perde de vista a compra do próprio imóvel. Para melhor atender a população e possibilitar a aquisição de moradias adequadas às necessidades das famílias, a Caixa Econômica Federal ampliou os limites para avaliação do imóvel, com linhas que utilizam o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Somente em 2010, do total de financiamentos, 31 bilhões de reais são referentes ao FGTS, o que corresponde a quase 390 mil moradias. Esse reajuste proporciona que um número maior de pessoas tenha acesso à casa, bem como utilizem também casas de um novo patamar. Tá? Então, as pessoas que conseguiram comprar um determinado imóvel vão ser beneficiadas e acompanhar a valorização imobiliária e comprar novos imóveis. Os novos valores de avaliação de imóveis variam conforme a localidade onde as moradias serão adquiridas e o número de habitantes da região. A tabela de financiamento varia de R$ 80 mil a R$ 170 mil. Mudaram os limites para São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e RID do Distrito Federal. Os valores foram de 130 para 170 mil. Municípios com superiores a 1 milhão de habitantes também tiveram alteração, passaram de 130 para 150. Já os municípios inferiores a 1 milhão de habitantes e superiores a 250 passaram para 130 mil reais. Municípios inferiores a 250 mil habitantes passaram para 100 mil reais e os demais municípios permaneceram com 80 mil reais, ou seja, a mudança houve para quase todos os municípios brasileiros. E veja no próximo bloco, em busca de apoio. Depois do Senado, agora o presidente da AJUF vai a Minas Gerais mostrar a importância da proposta que deve dar mais agilidade à justiça brasileira. É daqui a pouco, até já. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. O presidente da AJUF esteve na capital mineira, Belo Horizonte, e foi recebido pelo governador de Minas, Antônio Anastasia. Acompanhado do presidente da OAB do Estado e de outros magistrados, eles discutiram a PEC 544. Veja o que ela diz e a importância da proposta para dar mais agilidade ao judiciário.
A proposta de emenda à Constituição 544 prevê a ampliação da segunda instância da Justiça Federal com a criação de 4 novos tribunais nos estados de Minas Gerais, Paraná, Bahia e Amazonas. Parada há 9 anos no Congresso Nacional e com o texto já aprovado no Senado, a PEC está pronta para ser votada na Câmara dos Deputados desde o ano passado. Nós estamos mobilizando politicamente, viemos aqui hoje com o governador Anastácio de Minas, estamos mobilizando todas as forças de todos os partidos para sensibilizar e representantes da sociedade civil, das federações de indústria, associações de comércio, para sensibilizar os deputados da urgência da votação desse projeto. Se aprovada, a PEC deve melhorar a distribuição dos processos judiciais em todo o Brasil. Hoje, os tribunais federais estão divididos em 5 regiões e a situação é a mesma: pilhas e pilhas de processos. A criação de 4 novos tribunais deve promover uma redistribuição da demanda, o que significa uma justiça mais rápida e eficiente. Representa, evidentemente, uma celeridade desejada e tão sonhada por todos os jurisdicionados do Estado na solução desses conflitos hoje que estão parados no tribunal. Desde quando foi regionalizada a Justiça Federal com a criação dos Tribunais Regionais Federais, a primeira instância da Justiça ela cresceu exponencialmente e a segunda instância não acompanhou esse crescimento. A realidade é que hoje nós temos uma justiça rápida na primeira instância e lenta na segunda instância, ou seja, atraso na prestação jurisdicional para o cidadão. Um dos estados mais prejudicados pela atual estrutura da segunda instância na Justiça Federal é Minas Gerais. Veja só, o estado responde por mais de 57% dos processos em tramitação no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que engloba 13 estados e o Distrito Federal. Por mais esforço que o juiz monocrático possa fazer, os processos vão desaguar num TRF da Primeira Região que não tem condição de operacionalizar o tanto de recursos oriundos do Estado de Minas Gerais. E por mais que se invista num tribunal da Primeira Região, ainda assim o prejuízo para Minas Gerais é muito grande, no sentido de deslocamento ao órgão jurisdicional em Brasília, tanto para o empresário quanto para o jurisdicionado comum, o cidadão, que depende muitas vezes do julgamento célere daquela demanda. O nosso foco, o nosso objetivo, o que nós não podemos jamais esquecer é que, na outra ponta, quem está esperando a resposta por 8, 10, 15 anos é o jurisdicionado. E é pensando nesse jurisdicionado que nós devemos pautar as nossas ações. Levantamento da AJUF mostra que em 19 anos, ou seja, no período de 1987 a 2006, o número de juízes de primeira instância saltou de 277 para 1.486, enquanto que no mesmo período o número de magistrados na segunda instância subiu de 74 para 139. Proporcionalmente, isso representa um crescimento 6 vezes menor. E é possível ver a diferença na prática. No Tribunal Regional Federal em Brasília, por exemplo, são 309 mil processos para um total de 139 juízes. Cada um cuida de nada mais, nada menos que 9 mil processos. A mobilização da AJUF para tentar desatar o nó que impede a votação da PEC 544 começou com uma visita de Gabriel Vedia ao presidente do Senado no mês passado. José Sarney garantiu apoio político à causa, assim como o governador mineiro Antônio Anastasia. Mas ainda há um longo caminho a percorrer em busca de aliados. E um dos principais pontos defendidos pela Associação dos Juízes Federais do Brasil é que, ao contrário do que se imagina, a ampliação da Justiça Federal de segunda instância não vai custar caro aos cofres da União. Essa PEC já tramita há 9 anos, nós estamos buscando a convergência do Poder Executivo, do Poder Legislativo, dos governadores dos estados, para que possamos votar essa PEC, chamando também o empresariado, a OAB, o Ministério Público e todos os setores da sociedade para que consigamos estruturar
a Justiça Federal no segundo grau, com o objetivo de levar uma justiça mais rápida para a população. Você fica agora com uma entrevista especial do jornalista Samuel Figueiredo com o desembargador do Tribunal Regional Federal da 5ª Região e diretor jurídico da AJUF, Francisco Queiroz. Doutor Queiroz, é uma satisfação recebê-lo aqui em nosso programa. A satisfação é toda minha, a satisfação, digamos, de estar aqui representando a AJUF e minha satisfação pessoal pela qualidade deste programa e pela repercussão que ele sempre tem. Doutor Queiroz, a AJUF tem várias diretorias, mas qual é a função específica do diretor jurídico? É para atuar na defesa do magistrado, é isso? A diretoria jurídica, ela tem um foco mais voltado para ações de interesse do juiz como, digamos, um gênero. Também faz a interligação com as defesas específicas nos processos judiciais da AJUF e também trabalha na preparação de notas técnicas, outras manifestações, até esboço de projetos de emenda constitucional ou de leis que sejam de interesse da categoria dos magistrados. E a AJUF tem muito processo tramitando na justiça ou demandas em conselhos ou em órgãos superiores? Veja, a AJUF ela atua sempre em várias linhas. Primeiro, no interesse, na defesa de magistrados, quando se verifica que há um interesse da justiça como um todo. Ela atua nas ações que são, digamos, transindividuais, por exemplo, discussão agora sobre o adicional do tempo de serviço e outras ações que beneficiam a magistratura como um todo, e também nessa atuação junto a órgãos importantes como o Conselho Nacional de Justiça e o Conselho da Justiça Federal, também nessas mesmas linhas. Recentemente vocês tiveram uma vitória nesse sentido no Conselho Nacional de Justiça, se não me engano, foi em relação à simetria, ou seja, uma espécie de igualdade entre os juízes federais e os membros do Ministério Público, que não havia, né? O Conselho Nacional de Justiça reconheceu, e no meu entender absolutamente correto, de que a Constituição não permitiria esse tratamento em desfavor do juiz. Evidentemente que não transformou a categoria de juiz e de Ministério Público em categoria única, como alguns países como a Itália tem, mas transformou, mas colocou numa situação de simetria, o que é importante, porque são dois conjuntos de agentes públicos muito importantes para a sociedade. Isso apesar de receberem praticamente o mesmo salário, né? A remuneração é basicamente a mesma, a remuneração, digamos, direta, mas, por exemplo, vantagens como o auxílio alimentação, a possibilidade de conversão de férias, que não se pôde gozar por necessidade de serviço. Então, há algumas vantagens que se assegurava aos procuradores e não se assegurava aos magistrados. E isso se teve essa simetria, que, no meu entender, ela também é uma garantia para o Ministério Público, porque a situação de desvantagem hoje da magistratura, amanhã pode ser uma situação de desvantagem do Ministério Público. E a simetria é uma porta de entrada e saída. Então, é um vaso comunicante para que os dois segmentos tenham a mesma situação. Porque agora são tantas reivindicações isoladas, talvez não seria mais fácil mexer profundamente na LOMAN, na Lei Orgânica da Magistratura, para corrigir talvez todos esses desvios? A gente já tem um esforço de associação a agrupar o que seriam reivindicações. Imagine mais de 1.000 juízes federais, se cada um fosse reivindicar. Então, a associação já congrega essas reivindicações, mas são pontuais. Então, o ideal seria que nós tivéssemos uma discussão que ela já está um pouco tardia, mas é importante, de uma nova lei orgânica da magistratura, que viesse a reconhecer os eventuais direitos, podar outros interesses que não fossem reconhecidos como direito, e tivéssemos, então, uma situação de mais estabilidade que se teria com a lei complementar nova. Inclusive a questão previdenciária também, né? A questão previdenciária é um problema que preocupa muito a magistratura, porque nós temos uma situação de quase que exclusividade naquela forma de prestação, aquele tipo de prestação de serviço, e nós não temos, por exemplo, em países outros, os Estados Unidos são um exemplo, onde o sistema previdenciário dos servidores é muito aproximado do setor privado, são vários sistemas, mas o sistema de dois segmentos que tem quase uma exclusividade, que são os militares e os magistrados, ele é diferenciado. Então, esses desestímulos indiretos em relação à carreira, em relação à previdência, podem ter no futuro, médio e a longo prazo, uma consequência de esvaziamento das melhores inteligências que poderiam ir para a magistratura e migrarem para outros
áreas mais atrativas. Doutor Queiroz, mudando um pouco de assunto, eu gostaria de saber sobre demanda nos tribunais, mas isso é um assunto que nós vamos conversar daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós voltamos daqui a pouco. Esta é uma pequena fábrica de peças para máquinas industriais. Se é pequena empresa, tem crédito na Caixa. As peças são utilizadas nesta indústria que produz laços de cabo de aço. Se é média empresa, tem crédito na Caixa. Os laços estão nas plataformas de uma das maiores empresas de energia do mundo. E se é grande empresa, também tem crédito na Caixa. Crédito Caixa Empresa, para empresas de todos os tamanhos. Eu estou conversando hoje com o desembargador federal Francisco Queiroz Cavalcante, do TRF da 5ª Região, que também é diretor jurídico da AJUF, a Associação dos Juízes Federais do Brasil. Doutor Queiroz, quanto às demandas de processo, hoje a Justiça Federal recebe um número imenso de processos, não só a primeira instância, como também os tribunais. O que fazer para tentar dar cabo de toda essa demanda? A saída melhor seria talvez ampliar a primeira instância e ampliar também os tribunais e até os tribunais superiores? A primeira instância, nos últimos anos, ela teve aumentos substanciais. E também boa parte dessa demanda, migrou para os juizados quando eles foram criados, as turmas recursais. Inclusive há um projeto muito interessante, que foi elaborado, um anteprojeto pelo Conselho da Justiça Federal, que é da criação de cargos para juízes das turmas recursais. Isso é um dado no sentido de tentar agilizar esse tipo de processo, tentar recuperar a agilidade original dos juizados. Agora, os tribunais superiores, eles estão afogados de processo, eu penso que está se fazendo um esforço no sentido de racionalização do acesso. Porque se a gente observar as cortes de cassação europeias, os tribunais, a Suprema Corte Americana, nós temos que ter filtros, porque as cortes superiores não foram feitas para serem uma instância de revisão de matéria fática dos tribunais. Foram feitas para julgamento de questões jurídicas que têm um relevo para o conjunto da sociedade. Então, você acha que para resolver essa questão da demanda dos processos, não basta apenas ampliar ou aumentar o número de juízes, quer seja na primeira instância ou nos outros tribunais? Você não acha que é importante também investir em gestão, em gerenciamento, na qualificação profissional até dos servidores da Justiça Federal e dos próprios juízes, e mais, melhorar a nossa legislação processual? Eu penso que seria um avanço importante a modificação, um aperfeiçoamento do sistema processual, apesar de que eu, pessoalmente, eu penso que o aperfeiçoamento contínuo do sistema processual, ele é menos traumático do que uma mudança drástica. Porque a mudança drástica sempre implica num período de adaptação e significa um período de conflito. Eu sempre defendi que as mudanças, na medida que as necessidades vão surgindo, são mais eficientes. Ok. Doutor Queiroz, infelizmente nosso programa chegou ao fim. Quero agradecer aqui mais uma vez a sua participação aqui no Justiça para Todos. Eu é que agradeço a oportunidade e me coloco à disposição sempre que necessário. Obrigado. Eu conversei aqui com o desembargador federal Francisco Queiroz Cavalcante, do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, que também é diretor jurídico da AJUF. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui, mas você pode acompanhar também nosso programa pela internet no site da AJUF, www.ajuf.org.br. Obrigado pela atenção e até o nosso próximo encontro.